Fala aí, galerinha do mal, galerinha do bem, galerinha neutra, vocês estão bom? Vocês estão tranquilão? Rapaziada, temos aqui algumas coisitas pra falar com vocês. Notícias do Barça, né, movimentação e tudo mais. Marcus Rashford foi apresentado hoje, né, no clube catalão, ele todo com a sua alegria e tudo mais, né. Parece que ele está realmente bem feliz de estar no clube catalão. Deu entrevista já dizendo que era um ambiente familiar pra ele já, que ele já estava se sentindo bem ambientalizado no Barça. Fico feliz. Um jogador se sentir em casa ajuda muito, né, no seu rendimento que ele pode entregar e também no seu estado emotivo, né? Um jogador está feliz e tudo mais. Porém, não é sobre isso que eu falarei neste vídeo. Quer dizer, é um pouco disso também, né? Que eu falarei. Eu vou dar um pouco a letra do resumo até aqui do mercado de transferência do Barça. A gente sabe que o mercado de transferência da Europa acaba no dia 1º de setembro, né? Então tem agosto inteiro ainda de negociações, né? Até lá vai ter começado já a temporada e tudo mais, e a porradaria vai comer a solta aí na Europa. Então tem muito tempo. Então é bem interessante a gente fazer uma parte 1 e possivelmente uma parte 2. Eu já tô fazendo agora o resumo de mercado de transferência do Barça e também a questão do plantel, se é o suficiente, se o Barça precisava trazer mais algumas peças ou alguma peça para deixar o elenco mais fechadinho para essa próxima temporada. Tudo isso eu vou comentar até aqui, mas como eu acho que vai ser difícil o Barça trazer mais alguém até 1º de setembro, eu já tô fazendo de antemão, beleza? Então, vamos lá. Rapaziada, pra você que torce pro Barça, ou pra você que tem curiosidade de acompanhar o Barça, o que o Barcelona fez no mercado de transferência até aqui? Porque, tirando o Marcus Rashford, que é a maior notícia de todas, parece que foi meio aqui, meio acolá, não teve muitas movimentações, né? Não teve muita coisa não. Na verdade teve algumas assim. Vamos lá. Primeiro que o Barça tem que tomar algumas decisões. Vamos começar do menos importante indo pro mais, tá? Há algumas decisões perante alguns jogadores. Por exemplo, o Oriol Romeu. O Oriol Romeu foi um jogador que a gente contratou temporada retrasada lá, né? Na temporada 24-25 não. 23-24, no comando do Xavi. O Barcelona não quis utilizar ele para a temporada 24-25, no comando do Flick, então ele emprestou para o Girona. Só que ele voltou de empréstimo. O Barça tem que ver o que vai fazer com ele, porque ele obviamente não está nos planos do clube. Outro jogador que voltou de empréstimo foi o Alex Valle, né? Voltou de empréstimo do Como e tudo mais, e coisa do tipo. Outro que tinha voltado de empréstimo era o Clement Lenglet, só que este foi comprado em definitivo pelo Atlético de Madrid. Pode ser que o Alex Valle ou o Oriol Romeu já tenha sido notificado. O Oriol Romeu eu tenho certeza que não, porque eu vi vídeos dele treinando com o Barça, tá? Mas eu tô aqui no site do Transfer Market pra mim e me auxiliando aqui. Que o Oriol Romeu está no Barça ainda, tá ligado? O Alex Valle eu já tenho mais dúvidas se ele realmente voltou com o time ou se ele vai permanecer no Como. Não tem essa informação ainda. De empréstimos relacionados aos jogadores do Barça para o clube, foi isso, né? Claro, também tivemos o empréstimo do Ansu Fati para o Mônaco, com opção de compra do Mônaco, de alguns aí milhões de euros, né? Que o Barça pode negociar. Então é isso, de saídas, né? De chegadas, cara, teve um goleiro, obviamente, ali pro Barça Atlético, né? O Ander Astralaga, que, enfim, não é muito uma notícia que vai impactar no time principal. E as duas principais contratações para o time principal do Barça foi Marcus Rashford por empréstimo com uma opção de compra de 35 milhões de euros, se eu não estou enganado, com um salário que o Rashford vai receber de 14 milhões de euros. Cara, é um salário grande, né? Eu não sei se isso é 100% confirmado, eu tinha visto lá pelo Marcelo Beckler no vídeo dele que era esse o salário que ele ia receber por ano. É bastante, né? Claro que é uma temporada. O Barça pode exercer a compra do Rashford. Se o Barça não quiser o Rashford, é um investimento de 14 milhões dele por uma temporada, que pode valer a pena, que pode não valer a pena, né? A gente não sabe. Caso o Barça não decida ficar com o Marcos, ele terá que pagar uma indenização de 5 milhões de euros para o Manchester United, né? Então, se juntar o pacote Rashford inteiro, se o Barça não quiser o Rashford, vai ser 14 milhões mais 5, o que vai dar 19 milhões de euros de custo por uma temporada do Rashford. Se ele quiser o Rashford, vai ser 14 milhões de salário, mais 35 milhões de euros para o Manchester United, com esse salário aí podendo ser renegociado, enfim, não sei por quantas temporadas que o Barça poderia renegociar esse salário aí, beleza?
E também temos o Juan Garcia, o goleiro que era do Espanhol, que o Barça pagou 25 milhões de euros para tirá-lo do nosso grande e arquirrival do clube da Catalunha, beleza? Então, basicamente, de movimentações foi isso. Não saiu nenhum jogador hiper importante e também não chegou nenhum jogador, quer dizer, chegou 2 jogadores que podem ser importantes para o Barça, que é 2 potenciais titulares ou reservas, né? O Juan Garcia acho que vai ser mais titular, o Rashford vai ter que brigar por a sua titularidade. E tem mais uma notícia que saiu hoje, ok? Do Fabrício Romano, que o Braga estaria disposto a pagar pelo Paul Victor. Lembra do Paul Victor, que eu fiz vídeo dele aqui também, quando eu comecei a fazer vídeos longos na pré-temporada de 24-25, que ele meteu gols ali e tudo mais, acho que foi contra o City ou Milan, alguma coisa assim, né? Não tava enganado. Enganou todo mundo, né? O Paul Victor. É um jogador jovem, né? Acho que 23 anos de idade, não conseguiu espaços no Barça. Aparentemente, o Fabrício Romano traz a notícia aqui, que o Barça e o Braga podem ter chegado a um acordo de 12 milhões de euros, mais 3 de complemento para a venda de Paul Victor para o clube português. É uma ótima venda para o Barcelona, né? 12 milhões mais 3, basicamente pagaria todo o salário do Rashford, por exemplo, a venda do Paul Victor, tá ligado? Pode ser aí interessante para o Barça, que a gente realmente não tinha pretensões de vender, que a gente não tinha pretensões de utilizar o Paul Victor. Dito as transferências, dito as movimentações do nosso clube, foi o suficiente? Dá pra brigar por Champions League na próxima temporada? Eu vou fazer um vídeo amanhã pra postar pra vocês um pouco mais cedo do que esse, tá? Sobre como a próxima Champions, na minha opinião, vai ser a mais difícil dos últimos anos, tá? Eu reparei que esse mercado de transferências está muito volumoso, muitos jogadores saindo e mudando de clubes e muitos jogadores bons indo pra clubes bem pontuais, bem competitivos de Champions. Então é por isso que eu acho que essa vai ser a Champions mais difícil de todas. Mas eu vou falar um pouco mais disso no vídeo de amanhã. A minha opinião sobre o atual elenco do Barça o elenco tá quase completo. Tá 95% completo para disputar qualquer título na temporada. Só faltava uma contratação. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Um lateral esquerdo reserva para o Baldé. O Barça tem basicamente 2 posições para cada setor do campo. No gol, a gente tem Juan Garcia e Chesney. E ainda tem o ponto de interrogação Ter Stegen aí, que o Barça quer vender, tá valendo 12 milhões de euros no mercado, né? Mas o Barça tá acertando qualquer coisa só para se livrar do salário pelo Ter Stegen. Não sabemos se ele fica ou não daqui a um mês, tá? Sofreu uma lesão de novo ali também aí nas costas, né? Que deve ficar fora durante algum tempo. Na zaga, a gente tem pela direita Cubarsí, titular, e Ronald Araújo de reserva. Na esquerda a gente tem Inigo Martínez titular e Andreas Christensen de reserva. Pois é, o Christensen ficou, é um jogador que eu gosto muito, um zagueiro que eu gosto muito, o Christensen, e eu fico feliz que ele tenha ficado no Barça. O contrato dele vai até a próxima temporada, né? Essa é a última temporada, quer dizer, a última temporada inclusive dele. Vamos ver se o Barça fica ou renova, em cima e ser papo para futuro. Na lateral direita a gente tem o Koundé titular e o Eric Garcia de reserva. O Eric Garcia pode ser reserva de volante, mas principalmente de lateral direito foi o que eu mais gostei dele, foi onde ele mais conseguiu desempenhar bem, na minha opinião, conseguindo suprir por alguns momentos a ausência do Koundé, que pode ser muito importante. Agora a lateral esquerda é o grande problema. A gente tem um Baldé, que é um top lateral mundial também, e o Gerard Martin de reserva. Por mais que o Gerard Martin contra o time de Milão conseguiu fazer um milagre das assistências, ele não é constante. Ele não é um jogador para nível de Barcelona. Tem muito que evoluir, já tem 23 anos de idade. O Barcelona precisava de um reserva para o Alejandro Baldé. Quem, Peter, você traria para a reserva do Baldé? Não sei. Eu não sei exatamente quantos de finança o Barça ainda conseguiria investir em algum jogador nesta janela de transferências, mas precisava trazer alguém de melhor que o Gerard Martin, que não é muito difícil, convenhamos, beleza? Tem o Hector Fort também, que eu gosto muito, é um jovem muito promissor, mas que o Flick eu sinto que não dá tanta bola. Ele poderia polir um pouco mais o Hector Fort para tentar ajudar o Baldé quando o Baldé não estivesse na lateral esquerda. Eu sei que ele é lateral direita de origem, mas como o Flick não parece ter as pretensões de utilizá-lo, então que o Barça traga um lateral esquerda para a reserva do Baldé, beleza? Os 2 meias ali mais recuados, né, que o Barça joga. A gente tem pela direita ali o De Jong, que é o grande titular da posição, mas também pode jogar ali o Gavi, o Casadó e o Bernal. Muitas opções para essa posição.
E na meia pela esquerda ali a gente tem o Pedri, titular, e os mesmos reservas do Pedri são do De Jong, Gavi, Bernal e Casadó, tá? Essa posição a gente não tem problema nenhum. Na meia ofensiva a gente tem vários nomes. O Pedri pode jogar ali se precisar. O próprio De Jong pode jogar ali se precisar. Mas a gente tem o Dani Olmo de titular, né? Aparentemente, a princípio, o Dani Olmo vai ser titular. Mas o Rafinha pode jogar por ali também. O Firmino é o grande reserva. Ele é o principal reserva dessa posição. Então é uma posição que a gente não tem que se preocupar muito também. Na ponta direita a gente tem o Lamine Yamal titular, mas de reserva a gente tem o Rony, né? Rony que chegou nesta janela de transferência, né? Vocês sabem que eu não consigo falar o sobrenome dele, né? O Rony Badgett, alguma coisa assim, tá? É um ponta direita, canhoto jovem, que ele pode jogar ali também. Porém, Rafinha também pode jogar por ali e até o próprio Marcus Rashford pode jogar por aí também. De centroavante, a gente tem o Lewandowski, que vai oscilar muito na temporada em termos de titularidade, e a gente tem o Ferran Torres para ela. E também o próprio Rashford pode jogar por ali também, mas o Ferran é o principal reserva dessa posição. E agora na ponta esquerda, que a gente tem o Rafinha de titular, mas o Rafinha pode jogar de meia e de ponta direita. Agora também temos a peça que faltava de mais importante, que é o Rashford, que brigará por titularidade e que também pode jogar nessa ponta esquerda muito bem. É um elenco muito mais compacto do que da temporada passada, né? Agora a gente tem goleiro, agora a gente tem um ponta que faltava sempre em momentos decisivos. A gente só não tem ainda um lateral esquerdo, que eu acho que vai precisar de um lateral esquerdo, tá? É um ponto de preocupação. Quando o Balde não esteve contra a Inter de Milão, foi um dilúvio naquela ala esquerda ali, causada pelo Dumfries principalmente, né? Quer dizer, pelo Dumfries não, o Dumfries atacava... O Dumfries é lateral direito, é isso mesmo, né? O Dumfries atacava às vezes pelo lado esquerdo, enfim, me confundi um pouco. O fato é que o Balde é quase que insubstituível no Barça, mas o Barça precisava de alguém para essa posição. De resto, é um elenco basicamente para mim 95% compacto. Em relação à pergunta que eu fiz no começo, antes de falar pra caramba aqui de posição por posição, se eu acho que esse time é o suficiente para ganhar Champions, acho, tá? Eu acho sim. Se o Flick continuar melhorando os jogadores, se os jogadores mostrarem um empenho defensivo mais compacto do que na temporada passada, não mantendo aquela loucura de gols, porque o que o Barça fez de gols é um bagulho que não acontecia nos últimos 50 anos, tá? Pode ser que isso diminua um pouco, mas que melhore muito mais o rendimento defensivo, eu já acho que é um time pra bater qualquer um da Europa, tá? Apesar de essa temporada a gente ter grandes desafios aí nesta temporada. Então, é basicamente isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí quem vocês acham que é um lateral bom, barato, que poderia ser reserva para o Balde. Eu fiquei curioso na lateral esquerda para deixar o elenco 100% completo, porque aí a gente teria basicamente de 2 a 3 jogadores, quer dizer, de 2 a 3 jogadores por posição no campo, né, para variar e descansar e rotacionar o elenco, que é muito importante para qualquer equipe de futebol. Quero saber o que você pensa. Eu fico por aqui e até mais.